Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Sejam bem-vindos à nossa 13ª aula do Guia Prático Tape Reading. E essa é uma aula especial e emergencial, tá? Eu ia fazer uma aula sobre scalp, mas considerando a volatilidade de hoje do mercado, eu não acho interessante fazer nesse momento, tá? Vou pensar a respeito, ver se a gente consegue encaixar aí no nosso cronograma, tá certo? Essa aula aqui, ela é diferente em um aspecto muito específico, tá? Que eu resolvi colocar ela, furar a pauta, né? Porque eu cometi esse erro na semana passada, se eu não me engano. Então eu quero que vocês vejam o que pode acontecer, né? E o que fazer numa situação dessas para não cometer o mesmo erro. Ou então, se for fazer, lembre disso, né? Que primeira coisa, né? Para operar contra a tendência, que foi o que eu fiz, tem que pensar em se proteger. Já é uma operação com uma risco-retorno, de certa forma, contra ti, tá? A probabilidade não tá ao teu favor, porque tu tá operando contra a tendência. Então, é o famoso caçar topos e fundos, por exemplo, né? Então, acho legal porque em algum momento a gente vai fazer isso. Eu já fiz isso e vou continuar fazendo. É natural do ser humano cometer os mesmos erros algumas vezes, tá? Então, acabou sendo legal porque eu achei que meio coerente com a nossa realidade, tá? Meio não, totalmente coerente com a nossa realidade. Principalmente para quem está assistindo às aulas. Imagino que seja o pessoal aí do nível inicial, intermediário, tá? Então é sempre importante vocês conferirem o que pode acontecer numa situação dessas de operação contra a tendência, tá? Que é uma operação perigosa por si só. Então é bacana eu passar um pouco do que ocorreu, né? O emocional que me fez fazer essa operação errada. Obviamente, dentro de um gerenciamento de risco, tive que queimar o gerenciamento de 3, 4 dias. Então, voltei depois, né, para prancheta de estudo lá, refiz o dia. E aí vi o meu erro, né? Fiquei esses 3, 4 dias aí sem operar por conta disso, para de certa forma me disciplinar novamente, né? Voltei a estudar só no simulador ali nesse período, mas foi bom porque deu esse insight para essa aula que vai ser bem legal. Espero que vocês gostem. Então, quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscrevam no canal se quiserem, porque é bem importante, né, acompanhar as novidades aí da Nelógica. E também, se puderem deixar o seu like, também um comentáriozinho aí se curtiram a aula. Vai ser bacana, tá? Vamos lá então. Preparei até uma apresentação bem interessante pra gente. Opa, aqui. Vamos lá, vocês estão vendo minha tela. Pessoal, operando contra a tendência. É melhor você estar preparado. O título é esse, né? Queria que fosse um título maior, mas não tem como. Tem limitação, né, de caracteres, mas como assim o melhor estar preparado? Sim, é melhor você estar preparado porque um dia você vai fazer isso, tá? Nós não somos players grandes que têm milhões de reais numa conta, bilhões de reais numa conta, para fazer operações, de certa forma, bem estruturadas, né? Então a gente tem que se proteger. Em algum momento a gente vai falhar. A gente vai falhar na disciplina, a gente vai falhar na estratégia. E a gente tem que estar preparado para que, caso a gente caia nesse vacilo, digamos assim, né? A gente se machuque menos. O importante é o quê? É sempre mitigar o risco, tá? Para tudo na vida, principalmente no mercado financeiro, sempre que a gente puder, né? Então, a ideia é, quando a gente perceber que a gente está fugindo do operacional, ou então a gente vai tentar uma operação que, de certa forma, pode acontecer, pode ser correta, pode ser assertiva, mas que é arriscada, o nosso foco é o quê? Não operar no emocional. Como meu pai já dizia, não operar não tomar decisões com o fígado, né? Que ele falava. Mas não operar com o fígado, tá? Porque tu não opera com a cabeça, acaba operando com o fígado que dói mais. A gente tem toda essa nossa recapitulação aqui que é interessante, tá? Lembrando sempre intenções e agressões, a gente tá vendo o simples porque é isso que a gente precisa ver nesse momento, tá? Eu digo simples no caso, Times and Trades e Books é o básico, é o simples e funciona, certo? Porque a gente tem que identificar as escoras, renovação de lotes, interpretar e reagir ao contexto do mercado. Então aquela coisa, eu vou deixar uma compra pregoada no 75, por exemplo. Tu até pode fazer isso, né? Mas como é que o fluxo vai se comportar lá, quando chegar nessa região? Como é que o mercado vai reagir? Se tiver um ponto de referência, uma abertura, um fechamento, um ajuste. Então isso que a gente tem que analisar quando a gente fala em interpretar e reagir ao contexto do mercado, tá? E operar a favor do fluxo de preferência, né? Então nesse caso a gente vai fazer a operação oposta, tá?
E tipo de agressões contínua, teste de liquidez nula, análise da agressão no fluxo, sempre a frequência, o tamanho das ordens, né, o número de lotes e os players. Pessoal, eu vou passar rapidamente, tá? A frequência de mercado a gente já viu que é bem importante para a gente definir, principalmente algumas regiões de interesse de stops, né? Então, possivelmente algumas operações de caixote ou então até mesmo posicionar de forma mais técnica o nosso stop, tá? E absorção e exaustão, movimentos muito importantes, principalmente nessas operações contra a tendência, tá? Porque a gente vai estar o quê? Procurando, de certa forma, um topo ou um fundo, né? A gente tem que verificar se existe a possibilidade de ter ocorrido o quê? Uma falta de interesse para uma continuação do movimento. Esse acaba sendo o nosso ponto principal, tá? Além de o quê, né? De verificar se tem algum suporte ou resistência interessante. Acaba se tornando um suporte e resistência natural do preço, né? Uma absorção e exaustão, se ela ocorrer de forma forte, né? Então, mas vocês entenderam, né? Então alguém colocaria, né, de forma gráfica, né, o estudo de mercado num suporte ou uma resistência ali para delimitar. A gente acaba acompanhando isso de forma mais direta pela absorção e exaustão, que também nos traz essa possibilidade. Tá? E pode ser um ponto de reversão momentâneo do fluxo. Esse é o nosso interesse, né, quando a gente quer fazer esse tipo de operação. E aí a tendência, né? A gente pega aí movimento de abertura, fechamento, ajuste e todos os nossos pontos de interesse que podem servir como potenciais pontos de saída ou então posicionamento de stop, tá? Desde scores, ponto de variação, absorção e exaustão, tá? E frequência de mercado, as regiões do volume price, por exemplo, também são bem úteis nesse sentido, tá? Parciais, também importantes, sempre que a gente tiver um lote a mais. Trailing stop, até o, perdão aqui pelo, a apresentação cortou um pouquinho para baixo aqui. Trailing stop, né, o stop móvel que vai se movimentando a partir do momento que o mercado vai avançando a nosso favor. Então também um tipo de stop muito interessante, muito conveniente para nos tranquilizar numa operação. Os preços médios, que nós já falamos, o preço médio para trás e o para frente, tá? Tem que saber ser utilizado da forma correta para não se alavancar demais e aí poder cometer um erro, tá? Uma alavancagem fora do gerenciamento de risco vai machucar, tá? E aqui a nossa aula, 13ª aula maravilhosa, tá? Aqui, uma aula bem interessante. Operação contra a tendência, o que é, né? É uma operação realizada contra o fluxo primário identificado, tá? Ponto. O que são pontos importantes de uma operação contra a tendência quando a gente está analisando o fluxo, tá? A gente tem que verificar até certo ponto da movimentação do preço o que pode estar acontecendo naquela região, tá? No caso, a gente verifica isso diretamente pelo fluxo. Está acontecendo o quê? Uma resistência naquele momento, um suporte, os players estão absorvendo as agressões, está tendo exaustão do movimento, né? Os players que levaram o preço para cima, tiraram o pé do acelerador, não estão mais presentes no mercado naquele momento, tá? Então, em relação a suporte e resistência, tem um ponto de referência, alguma score interessante também para gente, né? Tem alguma região do volumetric price que pode servir para a gente para identificar, né, se é um pullback ou não, tá? Se vai ter uma nova acumulação naquela região, todo esse tipo de coisa a gente acaba analisando, tá? Os prós, né? Que é o tipo de operação que pode ser assertiva se for realizada da forma correta. Então, sempre a gente vai ter a possibilidade de realizar uma operação nesse sentido, tá? Só que ela acaba tendo um risco um pouco maior do que uma operação a favor de uma tendência, tá? Tem gente que gosta de operar sempre pontos de reversão, então sempre operações contra a tendência, identificando aí um suporte forte. Então, se funciona para ti, perfeito, tá? Isso que importa. Tu tem que achar a forma, né, de operar que funcione para ti. Essa aula não é, de certa forma, dedicada a que vocês não façam exclusivamente tal coisa ou façam apenas dessa forma. Essa aula aqui ela é interessante porque ela serve como um aviso, tá? Que se a gente for tentar caçar topo e fundo, a gente, no início, né, principalmente, né, o pessoal que está nos assistindo no nível mais iniciante intermediário, que não tem tanto conhecimento, pode acabar se machucando, tá? Então essa aula é justamente para isso, para dar um aviso, para nesse primeiro momento cuidar quando for fazer uma operação contra a tendência, porque esse tipo de operação que acaba desconfigurando o nosso psicológico
a gente acaba de repente fazendo médio para trás, e médio para trás, atrás de médio para trás, e acaba se esborrachando no chão, entende? Então, se tu estiver olhando essa aula, só que tu já estiver no nível mais avançado, tu gosta de operar contra a tendência, por exemplo, tu recomende ou tu só opere contra a tendência, ótimo, perfeito, tá? Essa aula é para pessoas que perdem o movimento inicial e tentam aí fazer a operação oposta, né? Porque o mercado esticou demais, né? Tá muito caro, muito barato. E aí, às vezes o mercado pode simplesmente voltar na nossa cara porque esse caro demais ou barato demais não existe, tá? Em relação ao fluxo, no caso. Então, a gente pode identificar um possível topo, mas pode não respeitar e pode andar mais 30 pontos para ao nosso contra a gente, né, no caso. Então essa aula é dedicada exatamente a isso. Quando a gente for fazer uma operação contra a tendência primária, cuidar, tá? Cuidar. Falei demais, mas vamos lá. Os contras, né? O risco de operar contra a tendência é sempre maior do que operar a favor dela, ok? Risco de ficar caçando novos topos em sequência e pegar diversos stops. Topos e fundos, né? Nesse caso. Então, exatamente isso. A gente pode posicionar o nosso stop corretamente, por exemplo, mas a gente pode estar nessa, digamos, esse balanço de mercado perto ali do que seria um rompimento ou um topo daquele topo ou daquele fundo e ficar pagando stop de forma consecutiva, tá? É o risco. A gente não tem como saber se vai ocorrer um pullback do movimento, uma reversão total do fluxo ou acumulação de preço. Então, isso que eu falei ali até das regiões do volume price para a gente ficar observando, porque serve exatamente para isso, né? A gente verificar se, por exemplo, o preço vai retornar. Será que é um pullback? Será que o preço, por exemplo, abriu no 200, tá? Foi até o 300. Aí voltou até o 220, por exemplo. Será que vai reverter todo esse fluxo? 250, tá? Será que vai reverter todo esse fluxo até a abertura do 200 de novo? Ou vai pegar apenas aí uma impulsão, né? Vai pegar um respiro para voltar a subir lá para o 350, por exemplo. Então, esse tipo de coisa aí que a gente tem que ficar esperto. Dicas, tá? Então, fiz um pouco mais, de certa forma, informal nessas dicas pra gente guardar na cabeça, tá? Que é guardar o emocional na gaveta. Pessoal, operar contra a tendência, caça topo, caça fundo, tá? É emocional na gaveta, tá? Não tem essa de, ah, a operação tá errada, eu vou tentar corrigir. Ah, não acredito, vou tentar, por exemplo, isso, né? Corrigir a operação fazendo médio para trás, por exemplo, tá? Então, evitem isso nesse início. Se para ti funciona, ok. Mas é como eu falei, né? Essa aula é dedicada a pessoas que estão ainda se adaptando, aprimorando a sua leitura, tá? E que eu recomendo não fazer esse tipo de operação nesse momento, tá certo? Então, errou operação, faz parte, é isso aí, esse é o jogo. Não tenta, não, eu fiz a análise correta, não é possível que o mercado esteja votando contra mim. Nesse momento não existe isso, tá? Operação correta, estopa, é isso aí. É melhor tu estopar com 5, 7 pontos do que tu estopar com 25, tá? Esse é o ponto. Porque é uma operação que já está contra ti. O fluxo primário, em tese, né, a tendência, de certa forma, tá numa direção e tu tá tentando fazer o oposto dela, tá? Então, tu tá vendo o tráfego, né, o tráfego de uma avenida, tu tá tentando andar no meio dos carros, só que contra esse fluxo. Então, sempre vai ser perigoso. Tu nunca sabe o momento que vai parar esse fluxo, né? Então, por isso que a gente tem que ficar atentos. Aceite stops técnicos curtos para evitar perdas longas, né? Então, isso aí que eu falei. E sem preço médio para trás, tá? Repito, sem preço médio para trás, porque se a gente acha que o mercado, naquele ponto, houve uma exaustão, uma absorção, o mercado pode reverter, a gente entra numa operação contrária, tá? E aí o mercado continua a subir, pega um novo impulso, tá? A 10 pontos para trás agora. Faça um preço médio. O mercado anda mais 10 pontos para trás. Eu já estou com dois contratos. E desses dois contratos, um deles está a 20, 10 pontos para trás e outro contrato está a 10 pontos para trás. Então, essa bola de neve. Eu ponho mais um contrato no preço médio. Mais dois contratos, né? Dobra a mão. Pô, agora já estou alavancado com 4 vezes a minha mão
normal, né, que eu opero com um contrato, tentando aí ajustar minha posição, tá? Aí o que acontece? O mercado ali, eu tô, de certa forma, digamos, eu tô ali com R$ 400 de perda, tá? Aí o mercado começa a reverter um pouquinho, né? Começa a dar aquela descansadinha ali, chega ali nos seus R$ 150 de perda, tá? Tô ali a, se vamos usar isso, faltando aí uns 5 pontos para chegar no meu preço médio. Aí eu tenho a possibilidade de estopar curto, né, com R$ 150 de perda, ou então esperar voltar na minha posição e reverter, porque o fluxo pode reverter completamente, né? Pô, eu já peguei, agora eu acertei o topo, tá? Aí o preço chega ali, meu, dá uma lambida ali no preço médio e começa a voltar contra, tá? Então, pô, tu tinha a possibilidade de estopar ali na posição, tá? No preço médio, aí próximo ali com um tique de diferença, até andou um pouquinho a favor e daí reverteu, por exemplo, tá? Pegamos aí, na verdade, o início do pullback e aí agora, né, a volta dele. Então, e nós não estopamos, nós poderíamos ter estopado, por exemplo. Isso foi o que aconteceu nessa situação aí que eu decidi gravar a aula, tá? Peguei aí, fiz um preço médio para trás, não deveria ter feito. Deveria ter estopado curto. E o que aconteceu, né? Tive a possibilidade de sair barato e estopei caro, tá? Então, mais ou menos para isso. Mais ou menos essa é a ideia que você tem que perceber, né? Esse é a sensação que fica, esse amargo, né? Quando tu tem a possibilidade de sair e tu acaba insistindo no erro, tá? E por que eu deveria ter saído na minha posição, né? Por que eu não deveria ter apostado na reversão ou então, enfim, porque como é que eu não identifiquei que o fluxo teria condições de voltar na minha cara novamente? Porque eu já estava com o meu psicológico todo errado, tá? Eu já não estava lendo o contexto do mercado, eu estava torcendo, tá? Então isso é muito importante. Nesse momento que tu percebe que tu está completamente desgovernado em relação à lógica e ao raciocínio da leitura, melhor tu stopar barato, melhor tu sair, encerrar teu dia, esfriar a cabeça do que continuar insistindo, tá? Então é exatamente essa a ideia, né? Naquele momento que aconteceu. Eu queria porque queria estar certo e eu aí não tive a responsabilidade e a maturidade para aceitar que eu estava errado. Então, deu no que deu, né? Ocorreu um stop aí com preço médio para trás que machucou um pouquinho, por exemplo, né? Foi o caso. Então essa é a ideia, mesmo, de mostrar para vocês que em momentos que a gente perde a gente se abala psicologicamente numa operação, a gente tem que acender uma luzinha amarela aqui na cabeça, tá? E o último slide é sem preço médio para trás, tá? Nesse tipo de operação, por favor, sem preço médio para trás, pessoal. Novamente, tá? Sei que tem gente que assiste essa aula, mas pensa diferente. Essa aula aqui é mais destinada ao pessoal que está começando, tá? Porque esse tipo de coisa acontece muito no nosso início. Acontece também quando a gente já está mais calejado, mas é sempre importante a gente ficar atento a como isso funciona. Sem mais delongas, tá? Falei demais. Vocês devem estar já de saco cheio de ouvir minha voz. Mas vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa operação. Tá. O que nós temos, pessoal? Fechamento 220, tá? Ajuste 223, 224 praticamente. A abertura do mercado foi no 204. Então, o que aconteceu, né? Nós já estamos aqui no 238. Vou dar uma pausadinha aqui só para mostrar, né? Fez uma máxima no 56, né? Mas trabalhou lá embaixo, né? O que aconteceu? O mercado, então, abertura aqui, 204, tá? Abriu 204, aí de repente o quê? Foi testar a mínima, fez a mínima, reverteu tudo, ganhou a abertura. Temos aqui o fechamento do dia anterior, ganhou o fechamento, ganhou o ajuste, tá? Ganhou a VWAP, deu uma acumuladinha aqui, né? É até engraçado quando a gente lê fluxo, a gente até de repente consegue desenhar exatamente esse movimento e comparar com o gráfico. Desenhar o gráfico desse movimento só lendo pelo volume price, por exemplo. E de repente a gente consegue fazer exatamente, né? De cabeça, só analisando aqui o volume price, a movimentação do preço. Tá?
E, enfim, aí o que acontece? Passou ali o ajuste, tá? E já tá trabalhando muito acima, né? Então, claramente um mercado comprador, tá? Mercado para cima. Tentou fazer ali máximas e voltou. Deu uma acumuladinha aqui novamente, né? Deu esse respiro, pode ser uma acumulação, como pode ser só um respiro, né? Um pullback para voltar para cima, tá? Mas já sei que tem essa máxima aqui nesse ponto, tá? Então essa é a visão inicial que a gente tem que ter, tá? O mercado tentou buscar lá a mínima, reverteu e tá lá para cima, tá? Tentou fazer nova máxima, deu uma respirada e a gente está nesse ponto, tá? Temos Bradesco, Ideal, Ativa, UBS, Goldman, Capital Genial, JP Morgan, Renascença, Liquidez, XP, BTG, Morgan, Terra, C6, Merrill. Pessoal, quando eu canto assim, tá, os players, é óbvio que eu não gravo, tá? Assim, eu tento pelo menos gravar os 3, 4 primeiros, tá? Mas, obviamente, que ninguém aqui vai ser um robô. Ideal tomando, comprador, ó. Genial tomando, Genial comprador, JP Morgan tomando, comprador. Itaú deixou lote no 36, Itaú é comprada. Vou entrar com o Itaú nesse preço aqui, tá? Entrei errado aqui por causa do spread, tá? Enfim, azar. Tem esse score do Itaú aqui no 37. Deixar meu stop aqui no 36. Onde é que tá minha frequência aqui? Trinta e sete, 35. 35 no VAP curto, tá? Beleza. Era pra eu ter pego no 36. Infelizmente. Não pegou. Tá. O mercado tá andando. Perdão, eu fiquei de papo aqui. Mas já tá com pouco volume. Cancelaram aquele lote da Itaú. Tá, já fica estranho, tá? Já fico com o dedo no gatilho aqui se o mercado voltar contra. Onde é que tá aqui? 37. 36 aqui vai ser o meu stop pelo volume price de 15 minutos, tá? Dentro dessa frequência aqui, dessa zona de maior briga e trocação de lote. Tá? Não vou deixar voltar tudo na minha cara. Ó, pegou. Tá? Não conseguimos aí pegar essa operação, que seria a favor da tendência. Não é o caso. Tá? Vamos aí só fazer essa entradinha nesse início. Desbateu, desvendida. Mercado voltou aí 1 ponto, 2 pontos. Não, perdão, 3 pontos já. Então tá tendo renovação com agressão nula. Poucos lotes. Houve uma batida, poucos lotes compradores também já fizeram o preço voltar 3 pontos a favor. Acredito aí que o mercado possa vir para cima. Não sei, tá acumulando, tá? Sei que ele já tentou uma vez. E isso que a gente tem essa de informação, tá? Renascença veio tomando, Renascença é o quê? Segunda maior vendida, primeira maior vendida. Mercado trabalhando nesse 37, tá? Bradesco com 32,5, XP, BTG. Slots aqui do 44, 54, 57 XP. XP ela tá vendida. E tem um lote grandão aqui da BTG no 80. BTG ela é a terceira maior vendida. Ó, o mercado voltou, né? O mercado subiu com pouco volume. Nesse momento aqui, pessoal, eu perdi aquela entrada, tá? Não vou fazer uma operação sem agressão forte com pouco volume, tá? Para mim não é interessante. Mercado com pouco volume, a gente pode ficar nesse balanço de mercado, ainda mais a gente está dentro do que de uma região que possível acumulação ou respiro, onde o balanço pode ser algo que vai ser, enfim, a gente pode ficar nesse acúmulo de mercado durante muito tempo. Agora, Bradesco, Ideal veio tomando, BTG tomando, o preço já está no 7, Ideal veio tomando junto, lote do Bradesco, opa, entrei errado. Tinha tomado aqui junto com eles quando surgiu esse lote do Itaú, do Bradesco. Esperar agora, perdi a entrada. Capital bateu. Ainda bem, porque não teve continuação nesse fluxo comprador aqui. Teve essa score aqui, deu uma segurada. Beleza. Esse lote da Bradesco, na verdade, ele está alterando o nível de preço aí de meio ponto. Então tem que ficar esperto, na verdade, ainda bem que eu não entrei. Poderia ter cometido um erro. A gente está bem. Outra coisa, pessoal, olha que não percebi. Ó, o que é importante a gente analisar os pontos de referência, né?
temos aqui, ó, 0,5% do fechamento anterior, tá? Então, mercado aí 0,5% para cima. Então, o dólar aí está para cima 0,5% já em relação ao ajuste, o fechamento anterior. Então, isso aqui é um ponto bem importante mesmo. Não tinha percebido. Por enquanto, então, não fazemos nada. Entramos atrasados no movimento, tá? Então, o que acontece, né? Essa é a ideia, tá? Dessa aula. A gente entrou atrasado no movimento, tá? Putz, não pegamos. Então, vamos deixar o mercado andar e uma hora a gente pega a reversão, tá? Esse seria o raciocínio que a gente estaria fazendo agora. Ah, não encontrei o ponto de entrada, não sei se o mercado pode romper essa máxima, tá? Não quero entrar próximo de um rompimento, não estou enxergando o fluxo, não estou confortável para fazer isso. Tudo isso passa na nossa cabeça nesse momento. Porque a gente não conseguiu entrar numa operação, por exemplo, lá próximo da região do fechamento, tá? Então, por exemplo, o mercado aqui no 224,220 perdeu o fechamento, quer dizer, ganhou o fechamento, ganhou o ajuste, deve ter o quê? Dado um sinal interessante para a gente aqui nesse momento, tá? Deve ter dado uma operação de bom risco-retorno, por exemplo. A gente não entrou aqui, a gente fica com aquela dor de cotovelo, né? Putz, não entrei no filé mignon, tá? Putz, mas agora, se eu entrar agora, será que eu vou conseguir pegar um movimento tão legal quanto? O mercado já oscilou o quê? Vamos lá, 84. Pô, temos aí, que 60 pontos, 70 pontos. É, isso aí. Então, ó, fiquei falando, ó, só tem fluxo aqui, ó, da Capital tomando, tá? Esse tempo todo aqui, só a Morgan deu aquelas batidas dela da vendida. E ó, olha a pouca quantidade de fluxo nesse momento, tá? A gente continua ainda próximo dessa região aqui da frequência, tá? De respiro ou acúmulo. Tá mais para respiro nesse momento, tá entrando agora agressões, Goldman veio tomando, lote da Bradesco, Goldman é a quarta maior comprada. Parou o fluxo, mercado subindo sem volume. Próximo aqui da região da máxima. Tá. Ganhando máximas. Será que esse aqui é o topo da frequência do mercado? A Goldman veio tomando 155 lotes. Tá? E absorveram ela, por exemplo. Pessoal, vou fazer essa venda, tá? Tá errado. Ó, mas percebi essa absorção. Tá? Nesse ponto, ó. XP novamente absorveu esse lote grande dela aqui. Tá? E não, entrei na operação só porque eu vi a absorção. Nem deixei o mercado acontecer ainda. Tá? Esse movimento de absorção deveria pelo menos esperar um pouquinho para ver como é que tá funcionando. Ó, a Goldman veio batendo de novo. Tá? O que é o correto aqui, ó? Estopar próximo da máxima, sem discussão. Tá? Eu não sei se o mercado tem capacidade de romper a máxima, romper esse 0,5% e dar uma piscada lá na próximo do 72, que é 1%. Tá? Se eu quero fazer uma operação contra a tendência, meu stop é curto, e é isso aí. Tá? Se eu não botar o stop e o mercado for contra, eu vou sair aonde? Lá no 72? Vou sair o quê? Com 20 pontos contra mim? Né? Ao invés de estopar o quê aqui? 4 pontos? Olha essa relação, né? Olha esse risco-retorno do meu stop, né? Não tô falando nem de ganho, tô falando do stop. Então, tô apostando contra uma tendência clara, tá? Teve absorção, beleza, ótimo. Ó, o Goldman veio tomando. Só que ó, o mercado continua brigando com agressões aqui nessa região, tá? A gente viu a absorção, mas qual é o problema, né? A gente viu a absorção e os players continuam aqui, ó, nessa região dos 50, que nem os tubarões aqui, ó, continuam dando aquela fisgadinha, tá? Continuam tomando e tomando com força. Então, a gente viu aquelas absorções, a gente fez a entrada, beleza, até pode ter sido correta, mas a gente tem que fazer essa entrada nesse possível rompimento aqui, né, ou esse possível topo, com stop, sem discussão. Então a gente veio batendo e o mercado voltando contra com pouco volume. Pô, já tá um cenário muito ruim nessa operação pra gente, tá? E a gente, não, mas eu vi absorção. Né, eu tenho certeza que o mercado vai segurar aqui nesse ponto. Esse aqui é o topo, com certeza, é o topo do movimento. Vou dar um exemplo, vou tirar o stop, tá? A gente deveria ter estopado aqui, tá? Considerem que a gente estopou, tá? Fiz até as aspas aqui no 57. Mas o que aconteceria se a gente tirasse o stop?
Tá, vamos ver. Se romper, aí a gente vai... Se romper, a gente vai sentir, né, o peso. A gente vai se machucar. Se não romper, a gente pegou o ponto certo. Beleza. BTG tomando, o mercado voltando. Ó, tá absorvendo de novo. Beleza. Ó, eu tava certo. É. Os compradores vieram aqui, deram a cara deles aqui, mas ó, o mercado já tá... Eles já estão absorvendo de novo, ó. Absorveu bastante nesse nível de preço. Tá, e daí? O mercado continua tentando, ó. Com pouco volume conseguiu, ó, romper. E aí? O que serviu a nossa absorção, né? A leitura foi correta de certa forma, ok. Mas não deu certo, né? Por mais que a gente faça a leitura 100% correta, não quer dizer que o mercado vai andar ao nosso favor, tá? É sempre um jogo, uma questão de probabilidade. Mesmo que a leitura esteja completamente afiada, correta, a gente está jogando com a possibilidade de, né, risco-retorno, tá? Ó, já estou aqui, ó, a 5 pontos contra a minha posição. Deveria ter estopado no 57, com 4 pontos de stop, tá? R$40. Tô aqui no cheio, né, mas seria o equivalente. Lote da XP, tem score aqui no 49. O mercado não respeitou a absorção, continua tomando forte. Bradesco, o maior comprador, está tomando forte aqui na região dos 60 na máxima. Literalmente na máxima, boletando forte. Liquidez aí junto aqui, ó. Liquidez é a segunda maior vendida. Cenário completamente não favorável ao nosso favor. Estamos a 7 pontos da nossa dessa nossa operação errada. Tá? A gente poderia ter estopado no 57. Bradesco continua tomando. XP, esse score não se renovou ainda. O mercado continua trabalhando aí próximo de 60. O que acontece? Agora nesse momento que o cara pensa, não, segurou no 60, né? Ó, número redondo, tem aqui uma score da Bradesco no 65, 64, fiz um médio para trás. Tá? Então beleza, fiz um médio para trás. Só que agora tô com 2 contratos e o mercado continua indo contra, né? O JP Morgan bateu. Ó, o mercado deu uma segurada agora. Ideal. Ideal e Bradesco. Os mais ativos aí desse momento. Ó, posso sair agora no 0 a 0. Fiz o maldito do preço médio para trás aqui nessa operação, mas não vou fazer. Não vou sair porque ele vai reverter agora. Tô sendo irônico, tá? O mercado vai reverter agora. Vai reverter e eu vou sair lá no fechamento. Lá no 220. Vou até botar meu stop lá. Ó. Vou até botar meu stop lá porque eu sei que vai chegar lá. Ó. Botei aqui meu stop no 220. Porque vai até lá. Desde aí batendo, o mercado renovando com pouco volume, agressão nula, ó, de novo. Bateu 100 lotes 6,5 com 10 lotinhos, ó, já renovou 1,5 pro 8. Tá? Ideal continua tomando nessa região. Terceira maior comprada. Até com o meu VAP que nem tô com... Coisa aí. Tá? Ó, já tô a 4,5 pontos com 2 contratos. Eu tinha entrado aonde? Eu tinha entrado no 54, né? Já estou com 2 contratos aí para trás. Médio para trás, feito de forma errada. O UBS bateu, o mercado segurou, nem se abalou. Renovou até para trás, com agressão compradora, com a vendedora. Ó. Até os robozinhos aí nos mostrando essa agressão no mercado voltando com agressão vendedora. Não, nunca é um bom sinal. Ó, mercado subindo sem volume, mas ó, o que está acontecendo, né? Já estamos aí a R$100, R$120, R$140, tá? E o prejuízo vai, o quê? Se acumulando. Né? XP veio tomando, XP terceira maior vendida. Pessoal, a gente poderia ter estopado o quê? Com 4 pontos, né? R$40. Já estamos aí a R$140, tá? Porque a gente fez um preço médio para trás. Entenderam? Essa é a dureza do preço médio para trás, tentando caçar topo. Ou fundo. Machuca. A gente tem o quê? Região do 1% no 7,2 e 0,5% lá no 46. Score 66,5. 67. Ok.
Cadê o comprador? XP veio tomando, mas cadê? Queria ver o que? Ideal, Bradesco e Goldman. Esses caras aqui que fizeram o movimento acontecer, tá? Principalmente o Goldman que saiu lá do final dos 500 metros rasos e a gente tá no clima de Olimpíada, né? E foi aqui já pra segunda colocação. Tá? Quase o Usain Bolt aí. Vamos ver se passa. Ah, não vai passar o Bradesco, mas... Enfim. Mas agora sim o quê? Pô, percebo uma exaustão desse movimento, tá? XP veio tomando, terceira maior vendida, novamente. Eu acharia interessante o quê? Ver uma absorção junto e não só a exaustão. O mercado voltou sem volume. Temos aí poucas escoras. Tem uma escora da liquidez aqui no 71. Segunda maior vendida. Um pouco mais de calmaria aí agora. Mercado subindo sem volume, sem perigoso. Quatro e meio. 5. É aquela coisa, né? Que eu tava falando, né? Que a gente poderia ter estopado com 4 pontos. Estopamos com o equivalente a 14. Né? Essa é a questão do preço médio para trás, tentando caçar topo e fundo e arrumando posição, se a gente não tem experiência. Tá? Concordo. Tomou, o mercado devolveu na cara dela. Tem lote da Bradesco e da liquidez. Ó, tem o lote da liquidez aqui nesse 63. E a absorção aqui desse lote da Concor. Agora já começa a ser um contexto um pouco mais interessante. Continua sendo arriscado, a gente tem uma score aqui da liquidez, que é o segundo maior vendido nesse 63. E a gente teve o que? A ausência dos compradores, né, os principais, né, da nossa subida ali, o Goldman, Bradesco Ideal. Até Genial também teve participação lá mais para baixo nesse movimento. Liquidez bateu, o lote dela está no 64. Tem uma score da touch de 1K aqui. Preço próximo do 62, liquidez veio batendo. Tem exaustão. O mercado já está acumulando aqui. A gente teve, de certa forma, uma pequena absorção aqui nessa região. O mercado houve uma batida, tomada maior de lotes compradores aí, mesmo assim, né? A gente teve essa rejeitada. Próximo aqui do lote da liquidez. Chama atenção só essa exaustão nesse movimento. Ah, Roberto, quer fazer uma operação em cima da exaustão? Até posso, tá? Vamos tentar caçar topo. Ó, a Capital veio batendo agora. Capital liquidez. Deixa aqui a minha saída nesse 61 vai ficar batendo de lado e batendo cabeça. Ó, vou fazer uma venda aqui, ó, uma operação contra a tendência. Mercado comprador, tentar fazer uma operação contra a tendência. Esse 61. Meu stop vai ser o quê? Acima da máxima. Tá? Por quê? Tem o score da liquidez, segundo mar vendido. Percebi o quê? Exaustão nesse momento. Tá? Não vi mais os mesmos players que estavam puxando com força novamente, né? Tentar trabalhar acima dessa região do 65. Tá? Que é, obviamente, o rompimento, né? Mas tentar chegar próximo aqui do 72. Tá?
É uma região perigosa? Sim, é uma região perigosa. Entramos na operação. O que é uma região perigosa? Próximo de 1%. O mercado pode ir lá lamber o 1%. Tá? Por isso que a gente estopa. Tá? Tentei o quê? Utilizar essa escora da liquidez aqui ao meu favor. Tá? Posso até utilizar ela como um próprio stop. Tá? Deixo aqui no 65, atrás desse lote da liquidez. Encurtei cada vez mais o meu stop. Enxerguei exaustão, enxerguei escora. Tá? Enxerguei esse pequeno acúmulo aqui nessa frequência dos 15 minutos. Mercado com dificuldade para trabalhar acima disso, desse 61. Podia buscar essa liquidez aqui, né? Da liquidez de lotes, né? No caso, não a corretora. Não veio buscar ainda. Tá? Isso que me chama a atenção. Mercado tão comprador lá da região do 40, tá? 45, a gente iniciou. Não veio tomar isso aqui, né? Não veio tomar essa liquidez aqui desses lotes. Ó. Mais lotes da liquidez no 64. Pô, tá cada vez mais legal. Cancelou. Mas interessante, tá demonstrando o quê? Que tem interesse de defender essa região aqui, talvez. Mas também tem o quê? Uma outra observação, né? Ó, mais lotes aqui da liquidez, tá colocando lote. Talvez um teste de oferta. Exatamente para isso, né? Verificar se tem player querendo comprar nessa região aqui. Tá? Isso que eu tenho que identificar. Por hora o quê? Não tô percebendo. Não tem player agredindo compra. Tá? Os players, o que a meu raciocínio, né? Tava falando. Players que estavam comprando muito forte lá na região do 40, 45, 50, 55, 50, pararam de comprar quando chegou nesse próximo desse 60. Tá? A gente não vê mais liquidez, Goldman, ideal, tomando. Se eles tinham tanto interesse para fazer o mercado subir, por que eles não continuam, né, o movimento e continuam, aproveitam que tem lote aqui para ser tomado, né? Então, por conta dessa exaustão que a gente percebeu, né? Então, eles tiraram o pé do acelerador, pelo motivo deles, tá? E aí acaba sendo uma confirmação, né? Não uma confirmação, mas acaba favorecendo essa análise da exaustão com essa falta de interesse por buscar esses lotes aqui, tá? Por enquanto, o que acontece? Meu stop continua técnico, atrás desse lote da liquidez. Poderia ser mais técnico ainda, deixando aqui atrás do 66. Se perde máxima, obviamente, o movimento tende a continuar no fluxo primário, tá? Isso aqui seria correto. 5 pontos stop, tá? Naquela primeira oportunidade lá que a gente fez de propósito errado, era o quê? 4 pontos, né? Que a gente tem uma operação de 5. Poderia até ser 4 pontos. Pode ser 4 pontos se a gente deixar atrás o lote da liquidez. Tá? Então tem uma... Ó, e o que é? A Renascença veio batendo, o XP veio batendo. Temos aqui mais uma escorinha próximo dessa região aqui do lote da liquidez. E o que acontece, né? O que agora é interessante? Não houve absorção que a gente queria, forte, né? Clara, mais bonita. Mas aquela coisa, a exaustão está sendo clara para mim. Tá? Por esses fatores que eu falei, né? Que os players tiraram o pé do acelerador, não apareceram mais, principalmente os players que estavam com apetite na região do 40, 50 ali, Goldman, Ideal, própria Genial lá mais para baixo, eles não estão mais aparecendo. Tem lote para eles consumirem aqui, né? E eles não estão vindo consumir esses lotes. Então, esse movimento de exaustão aqui acaba sendo um movimento forte. Ao meu ver, né, nesse momento. Considerando que se era para continuar com uma força compradora furiosa, deveria vir buscar esses lotes aqui, tá? Ah, Roberto, mas tá demorando muito. Sim, pessoal, paciência. Não tem o que fazer. Nem toda operação vai ser bonita. Nem toda operação vai dar certo. Não vai ser... A gente entra no mercado às vezes com a cabeça, não, beleza, vou pegar aquela operação de 5 minutos e vou sair da tela e vou fazer meu dia, tá? Vou tocar minha vida. Não, tem vezes que a gente fica pendurado no mercado. É isso aí, paciência. Isso é operar, tá?
Faça chuva, faça sol, literalmente. Ó, Clear batendo, BTG batendo, XP batendo. Nenhum cara tomando, né? Então, até poderia estar equivocado que essa exaustão aí foi interessante, porque se de repente, se num curto espaço de tempo a gente voltasse a ver, né, os compradores ativos, mas é aí que tá, exatamente isso, né? Já faz um bom tempo, já faz aí pelo menos uns 10 minutos, se eu não me engano. Não sei, talvez um pouco menos. Que a gente não vê nenhum comprador dando as caras, tá? Ó, mercado completamente sem fluxo. Uma coisa interessante, né, pessoal? Por isso que a ferramenta do Profit Pro é tão excepcional. Eu até vou. Um negócio que normalmente eu falei até no início das aulas, mas não estou utilizando, tá? Propriedades aqui do nosso Times and Trades. Não, desculpa, dos books, book de ofertas, propriedades. Aqui. E a gente tem quantidade, tá? Essa recurso fantástico, tá? Score institucional. O que acontece? Eu consigo colocar aqui uma quantidade de lotes para destacar há quanto tempo esse lote está apregoado no book. Então eu vou botar aqui 10 lotes que daria 50 contratos, já é interessante. Que é o que eu tenho filtrado, né? Não tem na verdade, de 10 para cima. Colocar acima de 5 minutos já é um bom tempo. Até menos, mas quero 5. Ó. Então, olha que legal, tá? Por isso que o Profit é muito sensacional. A gente consegue verificar o quê? Que esse lote da liquidez, esse lote da liquidez, esse lote da Tullet estão há mais de 5 minutos apregoados no book, tá? Então, isso aqui me ajuda a, a verificar, né, que pode ser uma escora forte de fato, tá? É um lote que está mais tempo no mercado, tende a ser um lote que é mais... não é um blefe, tá? Até por si só, né, um blefe acaba sendo tirado mais rápido do mercado, mas tendo essa escora forte aqui, é um bom sinal para mim, tá? Nessa posição aqui. Favorece ainda mais esse meu stop atrás desse lote dela. Isso que eu quero dizer. Ó, agora olha esse lote da terra aqui. Vamos ver se ela vai... Ó, cancelou tudo. Isso aqui foi um blefe, claro. Tá? Deu uma inflada no book. Não deu muita reação. XP, Credit Suisse vieram batendo. Olha, pessoal, olha quanto tempo a gente passou e a gente não verificou agressões compradoras com mais de 5, 10 lotes, né? Olha quanto tempo. Ó, primeiro agora em vários minutos, né? Não sei se 10 minutos chegou a dar, mas é um bom tempo aí, considerando que o movimento estava bem forte para cima. Tá? Ah, Roberto, o stop continua ali na região do 65? Sim. É o stop mais técnico possível que eu posso ter. Tá? Capaz de eu botar aqui na região do 63, você vira nada. Se essa score aqui for forte mesmo, então o meu stop é técnico. O mais técnico possível seria aqui na região do 66, acima da máxima de fato. Porque se vier pescar esse lote e tentar romper máxima, eu não vou pagar para ver chegar, passar ali do 1%, 72, né? E aí, se quiser, vai fazer o que ele quiser. Vai fazer o que ele tiver que fazer. Vai lá buscar esses lotes, 1K de lotes aqui. 1K 800 de lote da Tullet, na região 88. Eu não vou pagar para ver isso. Não vou pagar para ver o mercado indo aqui mais de 20 pontos, 27 pontos aí contra a minha posição. Eu já vi ele 14 por conta do preço médio, né? Não vou esperar para ver mais 22. 20, não foi 22, 27, 5, não sei. Então o que? Stop e deu. Precisamos falar de alvos. Isso é interessante também. Tá? Já falou sobre o stop, já falou sobre a entrada. O que acontece? Se eu peguei, de certa forma, esse possível topo, ou então como a gente poderia falar, né, uma final de uma frequência do diário aqui, né?
que poderia servir de um alvo para mim? Eu tenho que considerar algumas informações que eu falei ali no slide. Eu não sei se é um pullback, tá? Eu não sei se vai reverter o fluxo completamente e sair lá até nossa brincadeira lá que foi o quê? Até lá o fechamento, né? Até o 220. Até vou deixar aqui só de raiva, tá? De brincadeira, obviamente, mas não sei se vai chegar até aqui. Nossa saída vai ser aqui no 20 de fato. Não sei se o mercado vai poder perder ainda a região da abertura e voltar a buscar novas mínimas. Não tem como saber. O que eu sei? Eu sei que desde que foi tentar buscar a máxima lá no 65, né, a gente entrou onde no mercado? Aqui próximo da região do 40, se eu não me engano. A gente entrou nessa região aqui que já tinha esse pequeno acúmulo, tá? O mercado tinha tentado os 56, voltou, respirou, voltou, tá? A gente já saiu de um primeiro pullback inicial, tá? Primeiro pullback inicial é boa, mas já tivemos aí uma noção do que houve um primeiro pullback. É possível que ocorra outro? Mais provável que ocorra outro do que ocorra uma reversão total, na minha opinião. Então, eu vou mirar nessa região aqui, nesse acúmulo, tá? Houve um respiro, né? A gente fala acúmulo, respiro, mas vocês entenderam, tá? Nessa região aqui que teve mais trocação de lotes, é uma região aqui, de certa forma, ela é mais arrastada para o mercado trabalhar com volatilidade, tá? Mais livremente, digamos assim, né? Se chegar próximo dessa região aqui abaixo dos 50, a gente percebe que o preço vai se arrastando, ele vai se deslocando com menos facilidade do que foi, por exemplo, que a partir dos 50, né, que tivemos aí tomadas que levaram o preço, fizeram o preço se deslocar 2 níveis de preço, né? 2 pontos. Quer dizer, 4 níveis de preço. Então, isso que é interessante. Ó, o mercado já está tentando chegar próximo da região dos 50. Isso aqui já é interessante pra gente, tá? Meu nosso lote aqui, nosso score da liquidez continua aqui. Olha que legal. Nosso parceiro aqui. Continua com o stop técnico? Por enquanto, sim. Tá? Ao meu ver, ainda é uma frequência curta, considerando aqui as máximas. Ó, aqui a gente tem já no nosso VAP de 15 minutos no 62. Com o VAP de 15 minutos no 62 acaba já ficando legal a gente trazer um pouco mais para perto, tá? Na minha opinião. Eu gostei desse stop aqui do atrás do lote da liquidez, mas a gente talvez já possa trazer próximo dessa frequência aqui do 62, tá? Fica bem legal. Ó, e nesse tempo todo falando, né? Poucas agressões. Bradesco, XP. A gente viu aquelas pequenas agressões. Deixa eu voltar. Até consigo pegar de novo. Ó. Olha como o movimento foi fraco, né? Considerando até eu nem filtrei os lotes robotizados, tá? As últimas agressões de compra, desde aquele período todo que a gente passou sem ver agressões de compra, foi da Capital e da Ideal, com aí 85 lotes, né? E o resto só agressão de venda, tá? Então, exaustão clara nesse momento. Se o meu stop, vamos trazer, pessoal, tá? Eu gostei desse lote da liquidez aqui, mas a minha frequência de 15 minutos, ou seja, fazem 3 candles de 5 minutos que a frequência não passe do 62, tá? Então, vou considerar, tá? Que acaba sendo, a gente pode encurtar ainda mais a frequência caso o mercado volte a tentar trabalhar acima dos 60, tá certo? Eu gostei desse ponto aqui. Ó, o IBS veio tomando. Depois de muito tempo, veio outra agressão compradora. Lotes para baixo, 52,5, 49, 47, 52, 41. Do XP, um pouco de Bradesco.
E o mercado nesse balanço, de certa forma, né? Não, ele nem entrou numa região aqui de acúmulo, respiro e tá batendo de lado e batendo cabeça. E a gente faz o quê? Paciência. Tem muito o que fazer. Ó, subindo sem volume. Não adianta ficar tenso, senão tu vai ficar as costas assim, travado. Aí além de estopar o dia, tu vai ter que fazer fisioterapia. Stop tá técnico. A saída até bem observado agora, tá? A gente teve o 0,5%, tá? Que foi o ponto que a gente tomou aquele primeiro stop inicial tentando pegar uma operaçãozinha a favor da tendência. Peraí, o Bradesco veio tomando. Deixando 60 JP Morgan. Pouco comprada. Acho da Bradesco. Possivelmente entregando liquidez nessa região aqui. O mercado foi até o 61,5 e segurou. Não veio mais parceiro aqui com Bradesco e JP Morgan, mas eu vou colocar aqui novamente atrás do meu lote da liquidez. Porque eu quero ver como é que o preço se comporta, tá? Quero ver como é que ele vai, como é que o mercado vai reagir a essa score aqui de defesa da liquidez, tá? Ó, não veio parceria com esses caras aqui. Foram caras importantes aí nas primeiras subidas, né? Nas primeiras levadas de preço para cima. JP Morgan, Bradesco foram players importantes. A gente nunca vai ter como saber se são eles de fato, né? Mas a gente utiliza isso aí como nosso termômetro para verificar. O IBS aí tomando também. Sexto aí. Maior comprado. O mercado não se mexeu. Já veio trabalhar novamente aqui abaixo da região do 60, tá? Isso aqui é legal. Toda vez que trabalha a região abaixo da região do 60, nos mostra, né? Exatamente isso. Mais interesse em trabalhar abaixo do 60 do que acima, tá? Ou seja, o mercado não está tão afim de trabalhar assim, não tá tão afim de trabalhar assim próximo das máximas, tá? É isso que quer nos dizer. Então já deu essa respirada novamente abaixo de 60, 1,5. Vou continuar no 3 aqui, tá? Por questões de volatilidade. XP veio batendo, ó. Não foram tantas agressões assim, vendedoras, e o mercado conseguiu aí ir até o 54, tá? Já renovou aí rapidinho, né? Mas, novamente, a gente tem uma possível retornada aí à região do atraso do 5,5, tá? Que interessante, né? Eu gosto muito de trabalhar com esses níveis de preço, assim, 55, 60, porque isso me mostra, o mercado com mais interesse em trabalhar abaixo de 60, chegando próximo do meio, né? Pô, então, chegando próximo do meio, será que ele vai ter mais interesse em trabalhar acima, ainda na região dos 60, né, mais próximo do que de uma possível máxima, ou vai trabalhar abaixo de 55, né, próximo dos 50, próximo do que desse miolo aqui, que também tem o nosso ponto do 0,5%, que é um ponto importante. Talvez até pode ser o que? A nossa saída dessa operação. Tá? Se o mercado voltar a ter interesse a trabalhar abaixo aqui nesse arrasto. Tá? Veio tomada da XP abaixo dos 55. Tá? Então, mais legal. Já vejo aqui minha frequência dos dois VAPs aqui no 61. Vamos lá. Tá? Preço de entrada. Finalmente, 0 a 0. Se o pior acontecer, não perdemos nada, tá?
E agora? O que vai acontecer? O mercado vem aqui nessa região. Vai acumular, vai fazer pullback, vai reverter tudo e vai colocar, vai sair na nossa saída lá do fechamento. Até com o lote errado aqui, porque a gente tinha feito aquele médio para trás. Aí sair aqui no 220. Obviamente, eu consigo adivinhar. Claro que não, né? Nunca vamos, nunca vamos poder fazer esse tipo de lógica. A pior coisa que a gente pode imaginar é achar que a gente manda no movimento. O IBS aí batendo. O mercado já próximo do 2 aqui, ó. Tentou. Deu uma lambida no 2 e voltou pro 4,5. Tá no 60 aqui. Será? Meio pontinho. Corretagem. Pagar a corretagem. Ideal tomou ali no 53. Mas, né? Ele foi um dos players que fez esse movimento acontecer. Junto com o Bradesco, junto com JP Morgan. Se não me engano, genial. Tá, tem que vir pra ser, ó. Falando de JP Morgan, apareceu o JP Morgan. É só chamar que aparece. Ó, 54. O preço já voltou. Com poucos lotes na cara dele. Então, renovação aí, agressão nula nesse ponto. O VAP já está no 57,5. Interessante. O meu de 15 ainda está no 61. JP Morgan tomando, Ideal tomando, sem parceria. Bradesco aí tomou 40 lotes. Picotadinho aí também. Não mexeu o preço acima dos 54 aí. Aquele lote da liquidez continua aqui, tá? Não saiu do book. Esses lotes aqui todos, né? Desde Tullet, liquidez aqui. Estão a mais de 5 minutos do book. Se eu mudar para 15 minutos, provavelmente eles já estão a mais de 15 minutos do book. Temos aqui, ó, 7,5 pontos aqui a nosso favor. A gente aqui, ó, um stop de 5 pontos para uma operação agora, possivelmente, chegar no 1 ali. Pode ser 10, 2 para 1. Legal, legal, interessante. Aqui na região do 46 seria o quê? Quase que 3 para 1. 5 pontos stop para 3 de ganho. Região do 45. Ó, a criação da JP Morgan foi aquela. Veio o Bradesco aqui nos lotinhos picotados. 50, quase, 50 lotinhos aqui, 55 lotinhos aqui picotado e nada. O mercado já está trabalhando no próximo 2,5. Interessante pra gente. Ideal, Bradesco, genial. Os 3 cavaleiros do apocalipse da compra estão batendo no mercado agora. Deu uma absorvidinha aí nesse nível de preço. Essas agressões de venda aí. Mas acompanhado aí com pouco volume. Modal veio batendo.
que absorveu esses lotes aqui? UBS para desde genial. Ó, os caras de novo. Sempre eles, ó. Aqui, agressão nula. Da modal. Pessoal, por que é interessante de repente pensar em sair aqui na região do 45, tá? 46, que é o 0,5%. Porque é uma região que o mercado pode trabalhar, tá? Eu até acho que eu tava falando sobre isso, não terminei o raciocínio. O que acontece? O mercado já fez um primeiro pullback do 56 até aqui a região do 40, tá? A gente viu esse acúmulo aqui acontecendo desse respiro de mercado. A gente viu isso na aula 5, se eu não me engano. Aí o mercado então rompeu e fez novas máximas e já tá voltando também. Novamente. Tá? Tá vindo próximo dessa região aqui, de novo. O que pode acontecer? Se já ocorreu o pullback uma vez, talvez ocorra, talvez a probabilidade é que ocorra, se for um mercado que siga uma tendência forte hoje, a probabilidade é que talvez ele continue testando como um pullback para tentar voltar novamente, tá? Então, a gente já tem essa informação na nossa cabeça, que já ocorreu esse movimento nessa região aqui, tá? Ainda por cima a gente tem o quê? Um ponto de referência, um ponto aqui de 0,5% de variação, tá? Ainda por cima é uma região aqui de muita briga, uma região aqui de balanço de mercado. Então, a gente pode tanto ficar balançando para o final da frequência, como voltar, e se a gente vai achar o que vai chegar lá no nosso ponto do 220, talvez a gente fique sentado esperando, até já cancelar aquela ordem, né? Talvez fique sentado esperando, tá? Então, esse é o perigo. Então, de repente, aí, por esse contexto, tá, da saída, que é o quê? Tanto a frequência da região de acúmulo, o ponto importante aqui do 46 que é o 0,5%, tá? Esse primeiro movimento inicial que houve lá, o rompimento desde uma mínima lá embaixo, né? Até o que? Ganhou novamente a abertura, ganhou novamente o fechamento, ganhou novamente o ajuste. Veio tentar, rompeu até o 56, voltou, respirou, pegou embalo, foi até o 65, opa, né? Novamente pode estar vindo fazer o mesmo movimento. Então, dito isso, acho que a região do 45 aqui, 46, é uma região interessante para a gente colocar a nossa saída. Tá? Até porque a gente está fazendo o quê? Pegando uma operação de reversão, desculpa, contra a tendência. Só que a gente não sabe se vai ocorrer uma reversão completa do fluxo. E é até um pouco mais difícil acontecer por ser um movimento de tendência. Tá? O motivador para uma reversão completa tem que ser muito forte. Então, a gente já está trabalhando com a probabilidade contra a gente. Tá? Então, é interessante a gente pensar em saídas não tão longas assim, de certa forma. Tá? Não vou achar que eu vou sair lá no fechamento. Uma movimentação muito mais complexa, muito mais difícil. O mercado pode fazer? Até pode. É impossível. Mas acho mais fácil acreditar que ele vai querer testar um pullback de novo do que testar uma reversão. Tá? Ó, mercado, falei. Mercado sem volume nenhum. Tá? A última agressão que a gente teve foi aquela da modal. Acima de 50 lotes, né? Stop aqui no 56. Região aqui de trabalho aqui que nos está no 55,5. Já está meio ponto aqui a nosso favor. Não tem muito o que fazer. Nosso stop está relativamente técnico aí. A gente botou, né, junto aqui nesse ponto do 15 minutos. Ó, Genial veio batendo agora. Bradesco veio batendo. Ó, os caras da compra estão vendendo. Isso aí, ó, deu a primeira lambida aí no 51 desde muito tempo a primeira lambida no 51, né, no caso. Desde muito tempo atrás, no caso. Então, ó, quem fez esse movimento de venda foi Bradesco e Genial. O mercado tentando trabalhar aqui próximo da região dos 50. Ó, legal. Tentou trabalhar abaixo dos 50. Bacana, bacana. Bem interessante pra gente.
Genial veio tomando, IBS bateu. Brigando muito nessa região de 50. Pessoal, já podemos aí trabalhar no stop? Sim. Por favor, vamos trabalhar. Tá, aqui deixar a região atrás do... Tá no 55, deixar nesse 57. Parte do 49, 47. Tem uma escorinha aqui nessa região. Morgan veio tomando, devolveram na cara dela. Pouca agressão, pouco lote. Tem que buscar essa liquidez aqui. A gente já vai ficar esperto, tá? Já fica com o dedo no gatilho. Tem que buscar essa liquidez. O mercado pode não vir nessa frequência aqui, né? Nesse acúmulo? Pode, exatamente, né? Esse aqui é o ponto. O mercado pode ter feito toda essa movimentação dos 60 aos 50 para pegar o respiro daqui. Fazer um pullback mais curto ainda. Então vamos aí ficar mais perto ainda. Já tem aqui a região dos 54. 55 aqui no VAP curto. 6,5, 6. 6,5. Onze pontos, então já não perdemos, né? Já estamos aí com 6 pontos aí no pior dos cenários e até o momento 11 pontos ou 15 pontos aí, 16 pontos no melhor dos cenários. Genial, Bradesco e BS. Novamente, agora o que? Abaixo do 49, abaixo do 50. Legal. Acho interessante esse exemplo porque a gente trabalhou muito exemplo de mercados mais rápidos, né? Então, agressões muito rápidas, muito frenéticas. Interessante poder ter trabalhado um mercado mais lento. Mostrar para vocês que mesmo com um mercado mais arrastado, a gente pode verificar, acompanhar o fluxo, né, no caso. Entender o contexto naquele momento. Tentou trabalhar acima dos 50, não está conseguindo. XP bateu. Renovaram em cima dela. Não tá legal isso aqui. (54, 55, 56). Renovação para trás. Tá. Absorveu essa agressão dela, agressão nula. A gente precisa ver o que? Mais agressões e que esse tipo de movimento não ocorra. Quem é que absorveu isso aqui? Ó, os caras de sempre. Bradesco, Ideal, Genial. UBS. Quarteto Fantástico. SPV batendo. Ideal tomou. Não teve parceria. Ela continua forçando aqui abaixo dos 50. Isso é legal pra gente. 9. 8,5. Ó. Renovando o mínimo de frequência. Interessante. 52. Beleza. 54. Ó, tá chegando próximo aqui do nosso 0,5%, da nossa saída. 3,5 pontos. Dá o que? Vai dar 15 mesmo. Não, vai dar os 16 pontos. Chegar nessa região. Ideal tomando, BTG batendo. Bradesco. Ó, não pegou.
Não pegou a nossa saída. Segurou justamente aqui nessa região do 46. Sabia que ia ser um ponto importante. É um ponto de referência nosso. Tentando set de novo, sem volume. Trailing stop 52, 53. Vou usar aqui o VAP de 5 minutos. Tentando pegar aqui essa região aqui do 46, tá? Do meio por cento. Já tá o que é? 8 pontos no nosso trailing stop. IBS batendo, Bradesco batendo, Modal batendo. Continua trabalhando próximo dessa região da mínima, tá? Da frequência, no caso. E essa que é a questão, né? Legal até lembrar falar disso. Que é o que? Esse arrasto nessa operação, tá? Nessa região. Então percebe como é difícil o mercado cair com facilidade nessa região de acúmulo aqui, nessa região desse respiro, ó, IBS batendo nessa região, IBS aqui, ó, continua compradora, o mercado tá segurando. IBS aí de novo, já tentou 6,5, renovando mínimos aí. Mas é um mercado, é uma região bem arrastada, pessoal. Esse é o ponto, né? E como a gente está indo contra a tendência, a gente vai pegar o quê? Uma operação contra a tendência numa região de acúmulo que é arrastado, principalmente contra, né, a tendência primária. Então, muito mais fácil a gente pegar operações de frequência nesse ponto aqui, se a gente quisesse. Entre o 55 e o 37, que 30 e 40. Tá próximo aqui do nosso, ó. Saímos. Saímos da operação. Perdeu. Bradesco, IBS, genial. Genial. Ideal. Bradesco. Tá? E olha, esse tanto de agressão e o mercado conseguiu renovar no 5,5, tá? Com poucos lotes, considerando todo esse tamanho dessa agressão vendedora. Então, essa é a questão, né? É uma região muito mais arrastada, tá? A gente não pode querer ir com sede ao pote. Essa briga toda aqui que a gente ia ficar assim, rosco todo, que olha, foi uma operação completamente sufocante, digamos assim. Né? Se a gente não tivesse trabalhado essa questão do trailing stop, do stop técnico, se a gente tivesse apenas operado, até vou pausar aqui, se a gente tivesse apenas operado no emocional, teria sido muito frustrante, tá? Porque a gente estaria aí fazendo uns preços médios para trás, a gente estaria invertendo a mão o tempo inteiro, a gente percebe o que, de repente, aí o player da Ideal, o fluxo está parado, o player da Ideal toma lá 30 lotes, a gente acha, não, bah, vai vir parceria, próximo ali dos 50, eu vou me antecipar e vou tomar junto com ele. Então teria acontecido exatamente isso, a gente teria ficado nessa frequência de balança de mercado e a gente teria ficado louco, tá? Seria uma operação muito angustiante e é exatamente esse é o problema nesse tipo de operação, quando a gente perde o lado racional, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado esse tipo de aula, porque é muito interessante a gente fazer uma aula baseada não na parte bonita da coisa, tá? Mas numa situação real que é muito comum de acontecer, tá? Talvez uma das situações mais comuns no dia a dia seja isso, tá? A pessoa perde o ponto de entrada, se sente mal, aí já não consegue mais enxergar direito, tá? Ela acha que já tá pagando caro demais, por exemplo, nosso exemplo de compra, tá? Acho que tá pagando caro demais naquele preço, e aí vai tentar o quê? Não, em algum momento os caras vão ter que vender, uma hora vai ficar caro, e a gente vai vender junto com os caras, né? E pode acontecer o que aconteceu, né? Fazer médio para trás, tu poder estopar com 4 pontos pequenininho, ou estopar com 14, que foi o nosso caso com um médio para trás, né? Ou na segunda operação lá que deu certo, a gente podia ter estopado com 5 pontos e o mercado poderia ter buscado 1% lá no 72. Então, poderia, se a gente não tivesse botado stop, poderia ter ido pelo menos aí 10 pontos contra a gente, tá? Se não mais. Imagina,
perde aí essa região ganha essa região do 72, decide buscar esses lotes da Tullet aqui no 88. A gente tava falando, né? Pô, 22, 20 e poucos pontos aí contra a nossa posição. E imagina se tu não vai querer fazer médio nesse movimento, tá? Imagina um enrosco que não vai virar, essa bola de neve que não vai virar essa operação. Então, pessoal, essa aula foi destinada para quem perde o controle e começa a procurar topo onde não existe, tá? Ou fundo onde não existe. Então, se tu, por exemplo, faz esse tipo de operação, né, de verificar aí esse ponto de resistência ou suporte, e para te dar certo, perfeito, tá? A ideia realmente é falar para o pessoal que não consegue se controlar numa operação inicial e acaba tentando fazer exatamente o oposto do que o mercado está nos dando. Então, uma operação compradora, a gente acaba buscando uma venda, porque em algum momento a gente vai ter que aproveitar essa volta, né? Porque em tese sempre teria que voltar, que não é o caso, tá? Pessoal, então muito obrigado. Se vocês gostaram da aula, deixe seu like, deixe um comentário também, nos ajuda bastante. E se inscrevam no canal, tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula.